Miguel largou o comando da televisão, virou-se para Rafael e disse algo que fez o coração dele parar. Alguma vez pensaste em ficar com um homem? Era uma noite quente de junho, e o ar carregava aquele cheiro típico de Lisboa no verão, com um leve aroma de jasmim que vinha do pátio do prédio ao lado. Rafael estava sentado no sofá de Miguel, com uma cerveja na mão, fingindo ver uma série qualquer que passava na televisão. Miguel estava ao lado, perto o suficiente para que Rafael sentisse o calor do corpo dele, mas não tanto para parecer estranho. Ou pelo menos era isso que Rafael pensava até aquele momento. A pergunta apanhou-o desprevenido. Durante um segundo, achou que fosse uma piada, mas Miguel não desviou o olhar. Havia um brilho diferente nos olhos dele, uma mistura de curiosidade e nervosismo. Rafael tentou ganhar tempo, dando um gole na cerveja. Como assim? Perguntou, tentando parecer descontraído. Miguel mexeu no rótulo da garrafa, sem saber onde pôr as mãos. Sei lá, é que nós somos solteiros, damo-nos bem? E estive a pensar, como seria? Rafael engoliu em seco. Eles eram amigos desde a faculdade, tinham partilhado festas, ressacas, confidências e até viagens improvisadas. Nunca tinha pensado nele dessa forma, mas agora, com aquela frase solta no ar, tudo parecia diferente. Estás a dizer que estás curioso? Arriscou Rafael, com um tom meio irônico, mais para se proteger do que para gozar. Miguel esboçou um sorriso curto, sem o habitual ar descontraído. Talvez. Se correr mal, rimos e seguimos. Mas, e se não correr mal? O silêncio que se seguiu parecia ter peso. Rafael sentia o coração a acelerar, e antes que pudesse responder, Miguel inclinou-se ligeiramente para a frente. O movimento foi lento, quase hesitante. Rafael sentiu o toque leve da mão dele sobre o seu ombro, um gesto que, embora simples, tinha uma intensidade inesperada. Então, os lábios tocaram-se. Não foi um beijo de cinema. Houve um momento atrapalhado, até desbarrar os narizes, mas foi real. Rafael retribuiu, sem pensar demasiado. Quando se afastaram, ambos respiravam mais rápido. Não foi mal, disse Miguel, com um sorriso nervoso. Rafael soltou uma risada curta. Não foi. A televisão continuava ligada, mas o mundo parecia reduzido ao sofá onde estavam. Um leve roçar de ombros reacendeu a corrente elétrica que tinha passado entre eles. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas estava claro que não seria apenas um momento isolado. Nos dias seguintes, não falaram diretamente sobre o assunto. Mensagens rápidas, encontros casuais, como se nada tivesse mudado. Mas na verdade tudo tinha mudado. Cada vez que o telefone vibrava, Rafael esperava que fosse Miguel, e temia que fosse. Na sexta-feira, Miguel apareceu à porta de Rafael com um saco de takeaway. Trouxe jantar, disse, erguendo o saco como se fosse um convite para esquecer qualquer tensão. Sentaram-se à mesa pequena de Rafael, partilharam noodles e piadas sobre o trabalho. A certa altura, Miguel pousou os pauzinhos, olhou nos olhos e disse, num tom que não deixava espaço para brincadeiras. Pensei muito naquele beijo. Quero repetir. Rafael sentiu um calor subir-lhe ao rosto, mas não hesitou. Aproximaram-se de novo. Desta vez, o beijo foi mais suave, mais consciente. Miguel pousou a mão na face de Rafael com delicadeza. Não era apenas curiosidade. Era algo mais. Quando se afastaram, ficaram a olhar um para o outro. Miguel, num tom baixo, quase um sussurro, disse. Não sei o que é isto, mas não quero parar. Rafael acenou, sentindo que acabavam de atravessar uma linha invisível. Não havia garantias, mas havia vontade. E isso, naquele momento, era tudo. Miguel chegou sem avisar, encostou-se ao batente da porta e disse. Preciso de falar contigo. Agora. Era terça-feira à noite e Rafael tinha acabado de se deitar no sofá, pronto para uma noite calma. Ao abrir a porta, encontrou Miguel com uma expressão séria, um saco de compras numa mão e o telemóvel na outra. Entrou sem pedir licença e pousou tudo na bancada. Que se passa? Perguntou Rafael, tentando perceber o peso no ar. Miguel respirou fundo. Andei a pensar. Não consigo parar de lembrar. De nós. Fez uma pausa, procurando as palavras. Mas tenho medo. Medo de estragar o que já temos. Rafael aproximou-se, encostando-se à bancada ao lado dele. Não vamos estragar nada se formos honestos. Miguel olhou de lado, e um meio sorriso quebrou a tensão. Fiz canja. Achei que precisávamos de algo reconfortante. Enquanto a sopa aquecia, conversaram sobre o dia, com aquelas interrupções naturais onde os olhares se demoravam mais do que antes. Rafael, num gesto quase automático,
Tocou de leve no braço de Miguel enquanto passava atrás dele para ir buscar pratos. Miguel não se afastou. Pelo contrário, deixou a mão de Rafael deslizar pelo seu antebraço, como se quisesse guardar aquele toque. Sentaram-se à mesa pequena. Entre colheres de sopa e pequenos silêncios carregados, a conversa voltou ao inevitável. Achas mesmo que vale a pena arriscar? Perguntou Miguel, mexendo distraído na comida. Acho que já estamos a arriscar, respondeu Rafael. A diferença é que agora sabemos. Miguel pousou a colher e ficou a olhar para ele. Rafael sentiu o peso do olhar, mas não desviou. Lentamente, Miguel estendeu a mão por cima da mesa e segurou-a de Rafael. O gesto era simples, mas a pressão suave dos dedos tinha um significado que palavras não alcançavam. Depois do jantar, sentaram-se no sofá. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Miguel, meio reclinado, deixou que o braço de Rafael ficasse encostado ao dele. Não falaram muito. Havia conforto naquele silêncio partilhado. Quando Rafael se levantou para arrumar as coisas, Miguel puxou-o suavemente pelo pulso. Fica aqui um bocado, disse, com um tom mais pedido do que ordem. Rafael sentou-se de novo, desta vez mais perto. Miguel apoiou a cabeça no ombro dele. O calor do contacto, o peso leve, fez com que Rafael sentisse uma paz estranha, misturada com a excitação de algo novo. Nunca pensei que isto me pudesse acontecer, murmurou Miguel. Nem eu, admitiu Rafael. Mas estou aqui. Ficaram assim, a ouvir o som distante da cidade pela janela aberta. De vez em quando, Miguel apertava levemente o braço de Rafael, como se quisesse confirmar que ele ainda estava ali. E Rafael retribuía com um toque no joelho ou passando a mão nas costas dele, num gesto de cuidado. Antes de ir embora, Miguel parou à porta, olhando-o nos olhos. Não houve beijo desta vez. Apenas um abraço longo, daqueles que parecem durar mais do que o tempo permite. Quando se afastaram, Miguel sorriu de forma tranquila. Boa noite, Rafa. Boa noite, Miguel. A porta fechou-se, mas Rafael ficou parado, sentindo que, com cada encontro, estavam a construir algo que nenhum dos dois sabia exatamente onde iria dar, mas que nenhum queria perder. Não posso fazer isto à frente de toda a gente, disse Miguel, afastando a mão de Rafael no meio da rua. A frase caiu como um balde de água fria. Era sábado à noite e tinham combinado encontrar-se com alguns amigos num bar perto do cais do Sodré. O grupo estava animado, a música alta, copos a tilintar. Sentaram-se numa mesa grande, todos a falar ao mesmo tempo. Rafael e Miguel ficaram lado a lado, trocando olhares rápidos e sorrisos cúmplices. Debaixo da mesa, os joelhos tocaram-se por acaso, ou talvez não. Rafael, num impulso, pousou discretamente a mão sobre a perna de Miguel. Foi então que ele se afastou, rápido, como se o toque queimasse. Rafael sentiu o estômago apertar. Olhou para Miguel, mas ele fingia estar concentrado numa piada que alguém tinha acabado de contar. A conversa continuou, mas o sorriso de Rafael já não era o mesmo. Quando saíram do bar, caminharam em silêncio durante alguns minutos. O vento vindo do rio cortava o ar, mas o que doía mais era a distância repentina entre eles. Fiz alguma coisa errada? Perguntou Rafael, finalmente. Miguel suspirou, metendo as mãos nos bolsos. Não é isso. É só, não estou pronto para que todos saibam. Não quero perguntas, olhares, comentários. Mas não estamos a fazer nada de errado, disse Rafael, a voz mais baixa do que queria. Eu sei, respondeu Miguel, parando no passeio e virando-se para ele. Mas, para mim, é muita coisa ao mesmo tempo. Preciso de tempo. Rafael queria discutir, dizer que esconder só ia piorar as coisas, mas conteve-se. Havia medo nos olhos de Miguel, e não era de Rafael, era do mundo à volta deles. Foram juntos até casa de Rafael, mas o ambiente estava diferente. Sentaram-se no sofá, cada um preso aos próprios pensamentos. Rafael tentou puxar conversa sobre algo banal, mas Miguel estava distante. Até o toque habitual no braço ou no ombro parecia ter desaparecido. Olha, eu não quero pressionar, disse Rafael, finalmente. Mas também não quero que sintas que tens de fugir sempre que estamos perto de alguém. Miguel passou a mão pelo rosto, exausto. Não estou a fugir de ti. Estou a tentar perceber como encaixar isto na minha vida. Houve um silêncio pesado. Então, Miguel levantou-se. Acho que vou para casa. Rafael acompanhou até à porta, e desta vez o abraço foi breve, quase mecânico. A porta fechou-se e Rafael ficou a olhar para ela, com a sensação de que algo tinha mudado. E não para melhor. Nessa noite, tentou dormir, mas a mente não parava.
Lembrava-se do sorriso de Miguel nos dias anteriores, do calor quando se encostavam no sofá, e agora contrastava isso com a frieza que tinha sentido. A dúvida começou a instalar-se. E se aquilo era só um momento passageiro para Miguel? E se, no fundo, ele nunca tivesse intenção de ir além? No domingo, não trocaram mensagens. Na segunda, apenas um bom dia seco. Era como se ambos estivessem à espera que o outro quebrasse o gelo. Quando finalmente se encontraram de novo, 2 dias depois, Rafael decidiu não fingir que estava tudo bem. Precisamos de falar, disse, assim que Miguel entrou. Miguel concordou com um aceno, mas não se aproximou. Eu gosto de ti, Rafa. Muito. Mas estou com medo. E quando tenho medo, afasto-me. Rafael deu um passo à frente e tocou-lhe no braço. Firme. Então não te afastes. Fica, mesmo que seja difícil. Miguel ficou a olhar para ele, os olhos a suavizar. Não sei se consigo. Aprende, disse Rafael, com um tom que misturava desafio e carinho. Por um momento, Miguel não respondeu. Depois, respirou fundo e como se aquela frase tivesse desbloqueado algo, puxou Rafael para um abraço apertado. Ficaram assim, parados, sentindo o peso e o calor do outro, sem garantias de nada. Mas, pelo menos, sem virar as costas. Vou contigo, disse Miguel, de repente, enquanto Rafael pegava nas chaves para sair. O tom era decidido, como se tivesse acabado de tomar uma decisão há muito adiada. Era sexta-feira, e Rafael tinha combinado jantar com um grupo de amigos num restaurante no bairro Alto. Desde a última conversa, as coisas entre ele e Miguel estavam mais calmas, mas ainda havia aquela barreira invisível, a hesitação de Miguel em se mostrar ao mundo. Por isso, quando ele disse que queria ir também, Rafael demorou alguns segundos a reagir. Tens a certeza? Perguntou, tentando esconder a surpresa. Tenho. Estou cansado de me esconder. O restaurante estava cheio, mesas próximas, vozes e risos misturados. Ao entrarem, Miguel colocou a mão nas costas de Rafael num gesto simples, mas que já carregava um significado novo. Rafael sentiu um calor no peito, mas não comentou nada. Sentaram-se juntos, cumprimentaram os amigos, e a conversa começou a fluir. No início, Miguel estava um pouco rígido, mas aos poucos relaxou, rindo das piadas e participando nas histórias. À meio da noite, enquanto todos discutiam que sobremesa pedir, Miguel inclinou-se discretamente para Rafael. Posso? Perguntou, com um olhar cúmplice. Rafael não respondeu com palavras. Apenas sorriu. Miguel pousou a mão sobre a dele, à vista de todos. O gesto foi natural, quase casual, mas Rafael sabia o quanto aquilo custava para Miguel. Um dos amigos olhou, percebeu, e apenas sorriu de volta, como se dissesse tudo bem. Não houve perguntas, não houve drama, e isso pareceu aliviar Miguel. Quando saíram do restaurante, já tarde, caminharam juntos pelas ruas estreitas do bairro. Miguel mantinha-se perto, o braço a roçar no de Rafael. Ao passarem por uma esquina mais tranquila, Miguel parou. Lembras-te daquela noite no teu sofá? Perguntou. Lembro-me de tudo, respondeu Rafael. Foi ali que percebi que isto podia ser mais do que curiosidade. Mas eu estava cheio de medo. Fez uma pausa, respirando fundo. Hoje senti que quero que as pessoas saibam que estou contigo. Rafael não disse nada de imediato. Apenas aproximou-se e pousou a mão no ombro dele. Tens noção do que acabaste de fazer esta noite? Perguntou, com um sorriso. Miguel riu-se, nervoso. Foi só segurar a tua mão. Para ti foi muito mais do que isso, disse Rafael. E eu vi. Ficaram ali parados alguns segundos, o som distante da cidade a envolver o momento. Miguel, num impulso, puxou Rafael para um abraço. Não havia pressa nem medo naquele gesto, apenas a vontade de estar perto. Obrigado por teres ficado, mesmo quando eu me afastei, disse Miguel, a voz baixa. Eu disse para aprenderes a ficar. Estás a aprender, respondeu Rafael, com um leve toque no braço dele. Seguiram juntos até a casa de Miguel. Sentaram-se na varanda, cada um com um copo de vinho, a olhar para as luzes da cidade. A conversa foi leve, mas carregada de pequenos gestos. Um toque no joelho, um encostar de ombros, um sorriso demorado. Já não era o mesmo silêncio tenso de semanas antes. Era um silêncio confortável, cheio de significado. Antes de se despedirem, Miguel segurou no rosto de Rafael com as duas mãos, sem pressa, apenas para o olhar de perto. Não sei como vai ser daqui para a frente, disse. Mas sei que quero tentar. A sério. Rafael acenou, sentindo que, finalmente, Miguel tinha dado um passo que podia mudar tudo. Não era apenas sobre estarem juntos.
Era sobre estarem juntos sem se esconderem. Contai à minha mãe, disse Miguel, assim que Rafael abriu a porta. A frase caiu sem aviso, carregada de significado. Era domingo de manhã. Rafael ainda estava a meio de um café quando Miguel apareceu, sem marcar, com um ar diferente, não tenso, mas decidido. Entrou e pousou as chaves no balcão, ficando de pé, à espera de reação. E? Perguntou Rafael, com cautela. Miguel deu um pequeno sorriso. E correu bem. Perguntou-me se eu estava feliz. Eu disse que sim. Ela respondeu. Então é isso que importa. Rafael soltou um riso aliviado, sentindo o peso que Miguel carregava a desaparecer um pouco. Estás a perceber o que isso significa? Que afinal o mundo não acabou. Brincou Miguel, mas a voz tremia ligeiramente. Sentaram-se no sofá, e Miguel aproximou-se, pousando a mão sobre a de Rafael. Estive a pensar. Passámos semanas a dançar à volta disto, a evitar falar do que realmente somos. Mas a verdade é que eu quero que isto seja oficial. Para mim, para ti, para quem quiser saber. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Estás mesmo pronto? Não sei se alguma vez vou estar pronto. Mas sei que estou cansado de fingir que és só o meu amigo. Miguel sorriu de lado. Quero que as pessoas saibam que és importante para mim. O resto do dia foi simples, mas especial. Foram almoçar juntos a um restaurante pequeno perto do Tejo, sem se preocuparem se alguém os via a caminhar lado a lado. Miguel, em vários momentos, tocou no braço de Rafael ou encostou-se levemente enquanto esperavam pela comida. Gesticularam, riram, partilharam histórias antigas. Tudo com uma naturalidade que, semanas antes, parecia impossível. Ao voltarem para a casa de Rafael, pararam junto ao miradouro. Havia turistas a tirar fotos e casais a apreciar a vista. Miguel olhou para Rafael e, sem dizer nada, puxou para um abraço. Foi demorado, sincero e, pela primeira vez, sem medo de olhares curiosos. Isto não é o fim de nada, disse Miguel, baixinho. É o começo. O começo de quê? Perguntou Rafael, ainda encostado ao peito dele. De nós, respondeu Miguel, com firmeza. Sentaram-se no parapeito, a ver a cidade lá embaixo. Não havia pressa. Não havia o desconforto que antes pairava no ar. Miguel encostou o ombro ao de Rafael, e este, instintivamente, passou-lhe um braço pelas costas. Ficaram assim, como se o tempo tivesse abrandado só para eles. No final da tarde, de volta a casa, Miguel não se despediu com um até logo apressado. Ficou. Prepararam um jantar simples, comeram na varanda, conversaram sobre planos, não só para a semana, mas para meses à frente. Não havia garantias absolutas, mas havia algo mais forte. A vontade de tentar. Antes de irem dormir, Miguel olhou para Rafael com aquele sorriso que misturava nervosismo e felicidade. Obrigado por não me teres deixado fugir, disse. Obrigado por teres voltado, respondeu Rafael. E, naquele momento, perceberam que não era preciso ter todas as respostas. O que tinham era real, construído passo a passo, com paciência, coragem e pequenos gestos que diziam mais do que qualquer promessa. O medo ainda existia, mas já não mandava neles. Agora, havia espaço para crescer, juntos.